Imagine trabalhar num hospital, acreditando que está protegido, cercado por profissionais dedicados, e descobrir que durante anos algo profundamente errado acontecia bem diante de todos, sem que ninguém percebesse a tempo. Hoje você vai conhecer um dos casos mais controversos da história da saúde. Um episódio que transformou completamente a forma como hospitais são auditados e supervisionados. Uma história que envolve falhas sistêmicas, investigações confusas e decisões que deixaram o mundo inteiro perplexo. Genene Jones era vista como uma enfermeira extremamente dedicada. Colegas diziam que ela sempre queria estar próxima dos pacientes mais frágeis, aquelas crianças que exigiam atenção redobrada. Era conhecida por trabalhar além do turno, por assumir casos complexos e por demonstrar um senso de urgência incomum. Para alguns isso era um traço admirável, para outros, algo simplesmente não parecia se encaixar. Apesar de sua aparência calma e postura profissional, Genene carregava uma personalidade intensa, com um comportamento que gerava opiniões divididas. Ela parecia prosperar em situações de crise. E por algum motivo, crises aconteciam com frequência ao seu redor. Isso chamou atenção, mas na época ninguém imaginava o tamanho das consequências que isso teria no futuro. Genene trabalhava na UTI pediátrica, um lugar onde a linha entre a vida e a morte já é naturalmente tênue. Sua presença era constante e, muitas vezes, ela era a primeira a soar o alarme quando a condição de uma criança piorava. Ela se mostrava heróica, agindo rápido para tentar salvar os pacientes. Eram esses momentos de adrenalina que pareciam alimentá-la. No entanto, o que ninguém sabia era que essa urgência escondia um padrão muito mais complexo e perturbador. Com o tempo, médicos e funcionários começaram a notar um padrão difícil de ignorar. Pacientes que pareciam estar em recuperação repentinamente desenvolviam sintomas inesperados. Alguns tinham quedas abruptas de pressão. Outros apresentavam reações que não eram compatíveis com seus diagnósticos originais. E, curiosamente, muitos desses casos aconteciam sempre no turno de Genene. Coincidência? Talvez. Mas os números eram estranhamente altos demais para serem ignorados. Alguns médicos levantaram suspeitas, outros acharam que poderiam ser apenas coincidências trágicas. O hospital estava numa posição delicada. Acusar uma enfermeira sem provas concretas poderia gerar um processo judicial gigantesco, além de destruir a reputação da instituição. Então, a liderança se viu num dilema: ignorar as suspeitas e arriscar mais incidentes, ou agir e enfrentar uma batalha legal e midiática, sem ter certeza do que estava acontecendo. Foi assim que o primeiro sinal de falha no sistema começou a aparecer. A hesitação, o medo das consequências e a falta de um protocolo claro para esse tipo de situação permitiram que o problema continuasse. Quando os incidentes começaram a se repetir, um grupo interno decidiu investigar discretamente. Eles revisaram prontuários, horários, procedimentos e padrões de ocorrência. Foi quando perceberam um detalhe marcante: a maioria das emergências graves acontecia durante o turno de Genene. Mais do que isso, muitos desses eventos ocorriam logo após ela administrar alguma medicação ou realizar algum procedimento. A associação era clara, mas a causa continuava um mistério. Mesmo assim, faltavam provas concretas que explicassem exatamente o que estava acontecendo. A administração, temendo repercussões legais e reputacionais, optou por uma solução que na época pareceu a mais segura. Em vez de aprofundar a investigação e confrontar a enfermeira, eles simplesmente a transferiram para outro departamento e eventualmente facilitaram sua saída do hospital. Acreditavam que, ao removê-la da unidade de cuidados intensivos, o problema estaria resolvido. Foi uma decisão que mais tarde se mostraria um erro catastrófico. Eles não compartilharam suas suspeitas com outras instituições, permitindo que Genene continuasse sua carreira sem qualquer anotação negativa em seu histórico profissional. Pouco tempo depois, Genene conseguiu um novo emprego em outra instituição de saúde. Era uma clínica com menos recursos e com procedimentos internos menos rigorosos. Não demorou muito para que incidentes semelhantes começassem a ocorrer. Profissionais perceberam um aumento súbito de emergências inesperadas. Relatórios começaram a se acumular. E, finalmente, médicos levantaram um alerta formal. Um pediatra, desconfiado do número anormal de crises em crianças saudáveis, decidiu agir. Ele trancou a sala de medicamentos e começou a monitorar de perto cada passo da nova enfermeira. Dessa vez, a investigação não foi silenciosa. As autoridades foram acionadas, especialistas externos foram contratados e uma análise detalhada começou a ser feita. Foi o início de uma das investigações mais complexas
já realizadas no ambiente hospitalar. Frascos de medicamentos foram recolhidos para análise, e os peritos encontraram furos de agulha inexplicáveis em alguns deles. Isso sugeria que as embalagens estavam sendo adulteradas. Ao mesmo tempo, exames nos pacientes que sofreram as crises revelaram a presença de substâncias que não haviam sido prescritas, como relaxantes musculares e anticoagulantes que poderiam causar exatamente os sintomas que eles apresentaram. A peça que faltava no quebra-cabeça finalmente apareceu. Durante meses, equipes de auditoria revisaram centenas de páginas de relatórios médicos. Compararam turnos, padrões de comportamento, anotações e resultados clínicos. A investigação concluiu que existiam elementos sérios que precisavam ser analisados com profundidade. Falhas, inconsistências, protocolos quebrados e registros incompatíveis. O caso ganhou atenção nacional. Jornais começaram a investigar, programas de TV fizeram reportagens especiais, e o público se chocou com a possibilidade de que algo tão grave pudesse ter acontecido dentro de hospitais supostamente seguros. Essa repercussão levou autoridades a reavaliar políticas de monitoramento e exigiu que instituições médicas reforçassem seus sistemas internos de auditoria. Hospitais em todo o país passaram a implementar protocolos mais rígidos para o manuseio e controle de medicamentos, além de criar canais de denúncia mais seguros para que funcionários pudessem relatar suspeitas sem medo de retaliação. A história de Genene Jones não era mais apenas sobre uma enfermeira. Tornou-se um marco, um alerta para a necessidade de vigilância constante e de responsabilização dentro do sistema de saúde. A tragédia expôs uma vulnerabilidade que ninguém queria admitir que existia. Quando o caso chegou ao tribunal, a comoção foi enorme. Peritos apresentaram as evidências da adulteração dos medicamentos e os laudos que ligavam as substâncias encontradas nos pacientes às crises que eles sofreram. Embora as suspeitas se estendessem a dezenas de casos, a promotoria focou em um caso específico onde as provas eram irrefutáveis. Genene foi considerada culpada e sentenciada a uma longa pena. A justiça parecia ter sido feita, e muitos acreditaram que aquele seria o fim da história. No entanto, devido a antigas leis do Estado, conhecidas como leis de boa conduta, sua pena poderia ser reduzida. Essas leis, criadas para aliviar a superlotação carcerária, previam que presos que apresentassem bom comportamento poderiam ter parte de suas sentenças descontadas automaticamente. Para cada dia de bom comportamento, Genene ganhava dias de crédito que seriam abatidos de sua pena total. Era uma regra geral aplicada a milhares de detentos, e não levava em conta a gravidade do crime original. A cada ano, Genene acumulava créditos por bom comportamento, reduzindo progressivamente sua permanência na prisão. Um detalhe técnico, mas que mudaria tudo. Depois de décadas presa, Genene recebeu o direito legal de deixar a prisão. Sua libertação gerou indignação entre muitas famílias que acreditavam que ela deveria permanecer presa por mais tempo. Debates surgiram no país inteiro. As leis deveriam ser revistas. Quem é responsável quando falhas jurídicas permitem um retorno antecipado à liberdade? A opinião pública estava dividida. De um lado, defensores do sistema legal argumentavam que a lei era clara e que ela estava apenas exercendo um direito garantido. Do outro, as famílias e parte da sociedade viam aquilo como uma falha moral do sistema de justiça. Independentemente das opiniões, a verdade é que Genene saiu da prisão amparada pela própria legislação. Uma lei que existia muito antes de seu caso surgir. No entanto, a história não terminou aí. Promotores, antecipando sua libertação, reabriram outros casos antigos e apresentaram novas acusações, garantindo que ela fosse novamente detida logo após ser solta. Hoje, Genene continua sob custódia, enfrentando novos processos. Sua história se tornou objeto de estudos, documentários, debates e reflexões sobre erros sistêmicos, ética profissional e as brechas que existem no sistema jurídico. E mesmo com tantas investigações, análises e revisões, uma pergunta continua ecoando até hoje. Como tudo isso foi possível por tanto tempo? O caso forçou o mundo a encarar uma verdade desconfortável. Os sistemas que criamos para nos proteger também podem falhar. Se essa história te impressionou e você quer conhecer outros casos que mudaram a história, inscreva-se no canal e deixe seu like, porque ainda há muitos mistérios para revelar.